E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje vai ser complexo, mas é o primeiro vídeo de uma série, que se der certo, na verdade, eu pretendo continuar fazendo. Mais um, né, dos meus milhões de quadros que eu tô inventando e quero fazer e continuar fazendo. Mas que eu acho que vai ser bem interessante e que eu, pelo menos como do lado daí, né, de quem assiste o YouTube, eu gostaria, porque eu adoro ver esse tipo de conteúdo, saber um pouco mais sobre, enfim, a vida das pessoas, a polêmica, a biografia, etc. Então hoje eu vou começar esse quadro explicando pra vocês polêmicas envolvendo alguns autores, e o primeiro dessa série não podia deixar de ser Sarah J. Maas, já que falamos de Sarah J. Maas aí recentemente, né, tem acontecido aí de novo um blá 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 por causa do box de Trono de Vidro que saiu, e eu gostaria de dar um pouco mais de contexto sobre tudo isso, e já explico mais por quê. Antes da gente começar, por favor, peço que você se inscreva no canal, que me ajuda demais. A meta é a gente chegar em 100 mil inscritos ainda esse ano. Vou precisar muito da ajuda de vocês, o canal já cresceu muito, mas ainda tem um bom caminho pela frente, então, por favor, preciso da ajuda de vocês. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu tô em todas elas, no Instagram, no Facebook e no Twitter, postando coisas diferentes em cada uma dessas redes, então não deixe de me assistir por lá. Tá rolando, inclusive, sorteio no Instagram, sorteio aqui no canal também, sorteio no Twitter. Cansa de ter sorteio em todas as redes, então não perca, esteja sempre ligado por lá pra vocês não perderem. E claro, se vocês forem comprar qualquer livro, qualquer coisa que venda no site da Amazon, eu peço muito a vocês que usem o link aqui embaixo, que eu deixo sempre na descrição dos vídeos, salvem aí nos favoritos de vocês, enfim, no navegador, onde vocês quiserem, porque comprando por esse link, o canal recebe uma comissão e, gente, é basicamente o único dinheiro fixo que a gente ganha fazendo vídeo no YouTube, pro Booktube, pelo menos. Então, peço muito a ajuda de vocês. Se vocês gostam de mim e gostam do canal, lembrem-se de mim na hora de fazer compras, beleza? E não deixem de me recomendar pros amigos de vocês, tá? Eu só vou conseguir chegar nos 100 mil se vocês me ajudarem, postar aí no Twitter, no Instagram de vocês, falar com os amigos, mandar no WhatsApp. Muita gente que vem parar aqui no canal, vem parar aqui por causa do WhatsApp. Então eu sei que rola aí, ó, troca de link em grupos e tal. Muito obrigado por isso, continuem fazendo, beleza? Então vamos. Então só de novo explicando por que eu escolhi a Sarah J. Maas aqui pra fazer esse primeiro quadro, né? Recentemente eu fiz um vídeo abrindo o box do Trono de Vidro, né? Tem aqui, vou deixar nos cards pra quem não viu. E naquele vídeo eu comentei que eu já tinha lido um livro dela, já tinha lido o primeiro livro de Trono de Vidro, mas que eu não tinha interesse em continuar a série, eu não tinha comprado aquele box pra mim, eu tinha comprado aquele box apenas pelo jornalismo investigativo, que vocês amam, e depois disso eu ia fazer o sorteio, como eu estou fazendo sorteio, inclusive, desse box. Porém, eu avisei a todo mundo lá que eu não tinha muito interesse ainda de continuar, e muita gente ficou me perguntando por quê e tal. Eu falei um pouco de por cima do porquê, e vou explicar de novo um pouco mais aqui no detalhe, mas o objetivo desse vídeo aqui não é entrar em detalhes da história Trono de Vidro, ou da história Corte de Espinhos e Rosas, ou até desse novo livro, dessa nova série que ela tá lançando. O objetivo aqui é falar sobre coisas que estão rolando no Twitter, nos blogs, no Reddit, no Tumblr e um monte de outros lugares envolvendo o autor. Embora eu até vá dar minhas opiniões sobre algumas coisas quando eu tiver opinião pra dar e quando eu tiver, né, contexto pra dar opinião, base pra dar opinião, o objetivo aqui é, de novo, jornalismo, embora eu não seja jornalista, que deixe fique muito claro. Mas o objetivo aqui é só compartilhar com vocês algumas informações, porque, baseado naquele vídeo e baseado em outras coisas que eu venho percebendo, não tem muito um conteúdo no Brasil, em português, consolidado, explicando todas as polêmicas envolvendo a Sarah J. Maas. Você vê alguns vídeos, algumas pessoas falando, fazendo resenhas de alguns livros, mas não é nada muito consolidado, então eu resolvi que eu ia fazer um material, porque eu acho que muita gente tem dúvida de por que a Sarah J. Maas, de repente, começou a ter alguns haters, ou começou a ser cancelada, ou coisas do tipo. Então eu vou compartilhar com vocês muito do que se discute da autora ao redor do mundo, não é Brasil, é realmente em qualquer outro lugar, beleza? Como eu falei, eu li em 2015 o Trono de Vidro, eu tenho em inglês, Hardcover Throne of Glass. Na época eu comprei porque esse livro tava muito hypado. Eu li esse livro em 2015, eu adorei, dei 5 estrelas e favoritei. Acho que se eu lesse hoje, eu não acharia tão bom assim, quando eu paro pra pensar em algumas coisas, vejo algumas discussões, eu acho que eu teria dado 3 estrelas e meia, talvez 4 estrelas. E na época eu gostei tanto que eu comprei o Crown of Midnight, né, que é o Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro, pelo menos assim, né, eu não comprei Lâmina da Assassina. Tenho esses 2 livros ainda na minha estante. O Crown of Midnight eu não cheguei a ler. E por que eu não cheguei a ler? Como eu também falei no meu vídeo do box de Trono de Vidro, eu tenho várias amigas que eu confio muito e que já leram vários livros da série e que acompanham muito mais o mundo aí da blogosfera até mais do que eu. E essas minhas amigas já vinham me alertando: olha, eu não vou ler mais porque isso e aquilo, que a gente vai entrar aqui no detalhe. E eu fui vendo que isso não era uma coisa única. Eu via um movimento de pessoas com esses pensamentos. E aí, gente, eu acho o seguinte: a minha intenção e não deveria ser de ninguém, é de cancelar a autora, nem dizer que a autora está banida da minha estante ou da minha vida ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a questão toda foi, eu ouvi muita gente falando assim, você tá indo pela opinião de outras pessoas. Eu estou indo pela opinião de amigos, né? Eu estou ouvindo conselhos de amigos, não é ouvindo a opinião de outras pessoas. Eu tô realmente ouvindo a opinião de mulheres
que já passaram por várias situações, que estão sensíveis a essas situações e que estão me alertando de problemas que talvez eu, na minha pouca vivência ou nenhuma vivência com homens heterossexuais ou com homens abusivos, etc., não vá perceber. Então, eu, obviamente, vou sempre dar valor a esse tipo de pessoas e eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Ah, é muito bom você ter sua própria opinião. Com certeza, é muito bom ter sua própria opinião, mas a gente só tem tempo pra ler uma quantidade específica de livros. Se eu ouço uma amiga minha que eu confio, né, me falando, Paulo, não é bom por causa disso e daquilo, eu não vou ler. E não é bom porque eu não gostei, não é bom porque é mal escrito, não é bom porque tem problemas maiores. Eu canso de ler vários livros que eu vejo pessoas falando mal e não é por isso que eu vou deixar de ler um livro. E eu até falo sempre pra vocês quando eu falo mal de um livro aqui. A questão é quando eu tô falando de um livro problemático, ou de histórias problemáticas, ou pelo menos problemas que essas pessoas trouxeram pra mim e que é muito discutido. Não são 2 ou 3 pessoas que estão falando sobre esse assunto, são muitas pessoas que estão na internet discutindo esse assunto todo dia. Então o objetivo aqui é entretenimento e informação, é apenas a gente falar sobre esse assunto, discutir um pouco. Vocês podem concordar ou discordar. De novo, muitas coisas do que eu vou falar aqui não são minhas opiniões, são coisas que estou compartilhando com vocês, trazendo informações, trazendo observações, trazendo críticas, trazendo resenhas, trazendo comentários pra vocês. Se vocês vão pegar essa informação e vão mudar o pensamento de vocês, vão deixar de ler o livro da autora, aí é com cada um. De novo, a intenção não é cancelar o autor. Eu, inclusive, estava lendo um artigo da Vulture, mas eu também estava discutindo sobre isso no outro dia. Vi também um artigo em outros sites, outras revistas e tal, sobre como hoje em dia é difícil escrever pro público jovem, né, pro público YA, principalmente por conta do Twitter, por conta do Reddit, por conta de Tumblr, como as pessoas ficaram mais agressivas e violentas quando elas não gostam de alguma coisa ou quando elas acham que alguma coisa é problemática. A cultura do cancelamento, como tá sempre se discutindo aí, eu não acho que a cultura do cancelamento é um lixo. Eu acho que tem pessoas que cometem erros que precisam ser canceladas, sim. Eu não vou dizer pra vocês que eu acho que, não devemos cancelar pessoas. Eu acho que tem pessoas que precisam ser canceladas, sim. Mas eu acho que o objetivo desse vídeo não é cancelar a Sarah J. Maas, até porque não vai ser cancelada por mim. E eu também nem acho que ela tenha feito coisas pra ser cancelada. Eu acho que não é pra tanto. E eu acho que hoje em dia também existe uma cultura, como eu tava falando, bastante negativa de Twitter, etc., onde às vezes eu mesmo já fui pego nessas situações. Eu já vi amigos meus, booktubers, etc., sendo pegos nessa situação, onde a gente é extremamente criticado, cancelado, xingado no Twitter, porque eu acho que as pessoas acham que ninguém vai descobrir quem elas são lá. Principalmente eu acho que isso foi criado porque no Twitter, assim como em outros lugares, muitas pessoas não usam a própria foto, né, como foto de perfil, nem usam o próprio nome. Às vezes você entra no perfil da pessoa, nem bio direito ela tem, não tem nada escrito ali. Então você não sabe nem com quem você tá falando. E eu acho que esse tipo de coisa acabou fazendo com que as pessoas começassem a falar muitas coisas sem pensar em consequências. Não em ser processado, ser agredido, nem nada. Mas eu acho que sem pensar que elas estão falando de pessoas e que essas pessoas podem ler aquele tipo de comentário, né? Então tô falando aqui de um lugar de uma pessoa que já passou por isso, que ainda passa em grupo de Facebook e por aí vai. Enfim, antes da gente começar dando um leve contexto sobre a Sarah pra quem não conhece, não sabe o que eu tô falando, sei lá, vai que tem gente que não sabe quem é a Sarah J. Maas. Eu sei que tem gente que não sabe, porque quando eu fiz o unboxing do Trono de Vidro, um monte de gente falou, nem sei quem é, mas tô aqui pra ver. A Sarah J. Maas é uma autora americana, nascida no estado de Nova York. Ela tem 34 anos, nasceu em 86. Ela ficou famosa pela série Trono de Vidro, né? E depois pela série Corte de Espinhos e Rosas. E agora ela tá lançando essa nova série, que é a Crescent City, que se eu não me engano é a Cidade da Lua Crescente. Eu acho que é o nome que vai ficar aqui em português. Os livros da Sarah são de fantasia. Basicamente todos os livros são considerados YA, embora tecnicamente New Adult, porque a gente até tem umas coisas aqui pra falar. Tem algumas cenas mais sexuais nesses livros, então muita gente não se sente confortável de considerar esses livros YA, mas ainda existe uma pressão aí do mercado, enfim, das editoras, de considerar esse livro como YA. Mas essa nova série que ela tá lançando agora, a Crescent City, ela vai ser focada no público mais adulto. Ela começou a escrever Trono de Vidro aos 16 anos, em 2002. Na época, o livro se chamava Queen of Glass, nem era Throne of Glass. Ela publicou num site tipo Wattpad, né? Não é Wattpad, mas era um site do tipo, e bombou tanto, ela começou a receber tanta visualização, tanto comentário, que ela tirou desse site e resolveu procurar uma publicação mais tradicional. Coisa que só foi acontecer em 2012. E, inclusive, uma coisa que eu também não sabia, eu li esse livro e não sabia, é que Trono de Vidro é inspirado em um retelling, né? Um reconto de Cinderela. Só que se a Cinderela fosse, na verdade, uma assassina, que é o caso da Celina, né? Nossa personagem principal aqui. Ela escreveu o primeiro livro em 2002, mas ele só foi publicado em 2012, né? E essa série tem basicamente aí 8 livros, se você for considerar que o Lâmina da Assassina é parte dessa série original, né? Então são 8 livros, assim como é o
box que a galera lançou. Falando em Cinderela, O Corte de Espinhos e Rosas é um reconto de A Bela e a Fera. Foi escrito em 2009, mas ele só foi publicado em 2015, então ele foi publicado um pouco depois do Trono de Vidro. Esse livro mais atual dela, né, dessa nova série, a Crescent City, ela foi publicada em março de 2020, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil vai sair pela galera em setembro. Eu acho que, assim, a treta da Sarah J. Maas, ela começou a acontecer no terceiro livro, Na Herdeira do Fogo. Eu já comecei a ouvir ali algumas coisas, mas ele começou a se intensificar mais ainda no quarto livro, que é o Rainha de Sombras, se eu não me engano. E aí é onde a gente começa a falar sobre as polêmicas e as críticas. Muitas das críticas, e essa eu acho que foi a que mais pesou pra mim, é baseada na questão dos personagens masculinos serem bastante tóxicos e serem extremamente o estereótipo do macho. Eles são todos meio abusivos, todos meio grosseiros. Se eles ainda não são num livro, em algum momento eles começam a ficar. E por conta disso, eu acho até que os personagens, eles começam a ter relacionamentos abusivos com as meninas, e é outra coisa que também todo mundo muito fala, né? Tipo, essa necessidade que a Sarah tem de sempre fazer casais e pegar os homens e juntar com alguma menina, sempre ter um casal pra todo mundo, e acaba que vários desses relacionamentos são considerados relacionamentos abusivos. Outra crítica bem forte é relacionada à representatividade e como os personagens principais, pelo menos, eles são todos bonitos, brancos, héteros e tal, e você vê alguns personagens negros, ou pelo menos pessoas não brancas, ou até personagens que tem algum espectro LGBT ali, mas todos eles são personagens bem pequenos. Eu ouvi falar também que tem muita coisa de pessoas negras morrendo nesses livros, né? Como ela constrói personagens e depois acaba destruindo esses personagens. Visibilidade, eu acho, até da pessoa bissexual. Inclusive, na época que a Sarah foi criticada, bastante criticada no Twitter, por conta de falta de representatividade nos livros dela, ela sumiu do Twitter, né? As pessoas começaram a falar e ela parou de postar. Ela simplesmente desapareceu do Twitter. E ela nunca falou abertamente sobre essa questão, né? Inclusive, quando ela falou abertamente sobre essa questão, ela falou a seguinte frase: eu não quero forçar diversidade nos livros. E aí, de novo, eu já ouvi isso antes, já ouvi de pessoas do meio literário, e eu acho que, assim, não existe forçar diversidade nos livros. Se você tá escrevendo um livro representando uma sociedade, por mais que ele seja um high fantasy, por mais que seja um mundo construído, mas se você tá representando, ou pelo menos o seu público-alvo é terráqueo, né, mora aqui no planeta Terra, diversidade não é uma coisa que você cria, diversidade é uma coisa que já existe. Os leitores já são brancos, negros, LGBT. Inclusive, gente, a comunidade LGBT é muito leitora. Eu falo pelo que eu vejo no meu canal, sabe? Tipo, a quantidade de homens héteros que eu vejo comentando meus vídeos, ou pelo menos aparentemente héteros, são muito pequenas. A maioria dos homens que comentam nos meus vídeos são gays ou são bissexuais. E eu vejo muitas meninas também, tudo bom. Então, assim, acaba que essa coisa de... não existe forçar a diversidade. A diversidade já existe, né? É só você reproduzir uma diversidade que já existe no mundo. Crítica também que aparece é sobre a questão de caída de qualidade da série de livros. Por quê? Muitas dessas séries, por exemplo, Trono de Vidro, ela não foi planejada para ser uma série de 8 livros. E a Sarah J. Maas, ela começou a publicar vários livros grandes. Os livros começaram a ficar maiores ainda. Se você pega, por exemplo, o que eu falo, se você pega o Throne of Glass, ele é um livro de um tamanho aceitável, sei lá, 400 páginas. Quando você pega os últimos livros, né, os do meio ali da série, eles vão ficando enormes. E, de novo, isso aconteceu em Harry Potter, isso já aconteceu em outras séries, Crônicas de Gelo e Fogo, etc. A questão é que a maioria desses livros e dessas séries foram planejadas pra ter essa quantidade de livros. Eu acho que as Crônicas de Gelo e Fogo eram pra ser 3 e depois ele aumentou, mas Harry Potter sempre foi pra ser 7, né? Ela misturando duas séries ao mesmo tempo, acabou as pessoas achando que ela tava fazendo muita coisa, tipo, fórmula, sabe? Pra entregar livro novo todo ano, todo livro novo todo ano, e livros grandes, e duas séries acontecendo ao mesmo tempo. E muita gente falou e pontua que realmente a qualidade da escrita veio caindo ao longo dos livros. Uma outra coisa que eu vejo também muita gente falando é como os personagens, eles acabam ficando muito parecidos. Principalmente quando você compara Trono de Vidro com Corte de Espinhos e Rosas, como são arquétipos e formatos muito parecidos de personagens, e eles acabam sendo quase a mesma pessoa. Eu até vi uma menina falando um negócio muito engraçado, que era tipo, a diferença entre os personagens de Trono de Vidro é a cor dos olhos. Uma outra crítica que eu vejo também muito grande é como as cenas de sexo são muito bizarras e mal construídas, e como elas são estranhas para um livro considerado YA, ou pelo menos para algum livro que foi considerado YA quando essa série começou. E aí uma outra coisa que eu vejo, tipo, gente, olha, eu vou te falar, eu entrei em muita página do Reddit, do Tumblr, de blogs, etc, principalmente gringos. E assim, a quantidade de pessoas que reconhecem todos os problemas da série e falam assim, ah, mas eu amo mesmo assim. E aí, tudo bem, todo mundo tem seu guilty pleasure, todo mundo tem as suas coisas que sabe que não são incríveis, perfeitas, mas gostam mesmo assim. Mas, de novo, justificando por que eu não me animo a ler uma série, onde eu vejo várias pessoas dizendo, ah, eu sei, tem vários problemas, ah, não tem representatividade, ah, os personagens são realmente bem parecidos, ah, de vez em quando acontece isso e aquilo que não é muito, que é meio conveniente, ah, tem um relacionamento ou outro mais abusivo, mas...
Ah, mas eu amo, é muito gostoso, me tirou de uma ressaca, é muito legal. E aí tudo bem, entendeu? Vai lá, segue firme e forte na luta, entendeu? Eu aqui realmente não me empolgo com esse tipo de recepção, entendeu? Com esse tipo de comentário das pessoas. E aí entrando também numa outra questão, que é uma outra questão bem complexa, que obviamente envolve algumas teorias, ninguém sabe exatamente o que é verdade ou o que não é, mas que eu acho que é interessante também pra gente falar aqui. A Sarah J. Maas, ela era amiga de várias autoras. Uma delas sendo a Susan Dennard, que é a autora de Truthwitch, que eu tenho até aqui em casa que eu não li até hoje, também tá aqui em capa dura. Acho que não tem em português. A Susan e a Sarah já foram amigas por muito tempo, inclusive a Sarah já fez dedicatórias a ela, etc. Alexandra Bracken também já teve dedicatória e tal. Então todas elas eram amigas, assim, bem próximas. A Susan e a Sarah mais ainda, elas eram muito amigas. E aí, em 2016, aparentemente, elas pararam de se falar. A coisa ficou meio tensa. Teve um evento, as duas nem se olhavam, nem interagiam uma com a outra, e as pessoas foram começar a perceber que a Susan não seguia mais a Sarah J. Maas, nem no Twitter, nem no Instagram, nem uma não seguia a outra. E elas foram perceber também que várias outras autoras não seguiam mais a Sarah J. Maas, como por exemplo a Leigh Bardugo, a Alexandra Bracken, a Victoria Aveyard de Rainha Vermelha. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a Susan Dennard, ela na época começou a soltar vários tweets dizendo que ela não queria mais proximidade com pessoas tóxicas, de como é triste que alguns autores tenham uma plataforma tão grande e continuem construindo personagens que perpetuam relacionamentos abusivos, masculinidade tóxica, falta de representatividade, que os autores deveriam sempre ter, né, o tal do sensitive reader, né, o leitor de sensibilidade, que é aquele cara que pega o livro, que lê e que vê se tem alguma questão ali que possa ser ofensiva, agressiva para um público que não seja aquele autor. Né, por exemplo, eu sou um homem cis branco, embora seja gay, eu sou um homem cis branco. Se eu escrevo um personagem negro, se eu escrevo um personagem trans, se eu escrevo uma personagem mulher, uma personagem lésbica, sei lá, seria interessante ter a opinião de pessoas, né, desse grupo, pra saber se eu não tô fazendo uma coisa muito rasa, muito ofensiva, muito que não faça sentido, né, no contexto geral. E, aparentemente, a Sarah J. Maas nunca teve esse tipo de, né, leitor dando esse tipo de conselho pra ela. Algumas pessoas do setor, né, da indústria literária nos Estados Unidos acabaram vindo a público também, anonimamente, mas em vários fóruns e blogs eu vi isso. Pessoas falando que a Sarah J. Maas, ela é muito ótima pra lidar com o público, mas que ela não é muito fofa nos bastidores, que ela é bem complicada, que ela realmente se aproxima de alguns autores e depois tem sempre alguma treta, ela sempre se afasta das pessoas. Inclusive, uma das teorias, de novo, teoria, gente, do afastamento dela com a Susan Dennard, dizem que é porque a Susan começou a ter muita representatividade, começou a crescer, Truthwitch entrou na lista do New York Times de livros mais vendidos, e aí a Sarah J. Maas teve uma questão de ciúme. Isso é teoria, né? Isso aí a gente não tem muitos indícios ou evidências, é só o que o povo que trabalha no mercado americano diz que foi. O fato é que uma coisa que coincide com essa galera toda, todas essas mulheres parando de seguir ela, é que em 2016 aconteceu a eleição do queridíssimo Donald Trump, né, presidente atual dos Estados Unidos, e na época as pessoas começaram a cobrar posicionamento de todo mundo, né, como a gente cobrou posicionamento da galera na época do Bolsonaro também. Então assim, né, igual a gente cobrou a Anitta e etc, a galera começou a cobrar várias pessoas, várias celebridades, os famosos, os preferidos de cada um. Muita gente perguntou e pediu o posicionamento da Sarah J. Maas e ela nunca se posicionou contra o Trump. Então, aparentemente, o que as pessoas tiraram das duas uma. Ou ela não quer se expor e falar sobre uma coisa que vai atrapalhar as vendas dos livros dela, ou ela votou realmente nele e ela não quer ser hipócrita e dizer que não votou, sendo que ela votou. No frigir dos ovos, gente, isso é uma outra discussão que a gente pode ter num outro momento, num outro lugar. É uma coisa que eu tenho constantemente com pessoas que eu conheço e tal, sobre isso. Eu acho muito complicado quando a gente tá num momento histórico onde não se posicionar tem uma consequência tão grave quanto você ter um cara desses na presidência. Eu acho que você não querer se posicionar sobre quem você vai votar pra vereador, pra deputado, etc. Ou até mesmo se os candidatos pra prefeitura, pra governo do estado, etc. Ou até mesmo da presidência são pessoas que têm seus lados positivos e lados negativos e você vai aceitar mesmo assim, tudo bem. Mas eu acho que a gente chegou num ponto, em 2016 e no nosso caso, em 2018 no Brasil, que realmente não se posicionar, você acaba posicionando que você é a favor. Porque é aquela coisa de quem cala consente, né? Ao momento que você não ajuda, não usa a sua plataforma, né, a sua força pra evitar que o país passe por uma situação muito grave, significa que ou você tá cagando ou você realmente
concorda com aquela coisa que a gente acha que é grave. Então, pra mim é muito difícil, sabe? Quando a pessoa que eu admiro, que eu gosto e tal, não se posicionam sobre certas questões muito críticas, entendeu? Eu não tô indo lá perguntar pra ela o que ela acha sobre a crise dos tigres asiáticos ou o preço da gasolina, entendeu? São coisas, a gente não tá indo a esse ponto. Enfim, então ficou aí a reflexão. No final das contas, gente, eu acho que as principais críticas são em relação à falta de representatividade e homens abusivos, homens tóxicos, relacionamentos complicados, personagens femininas que foram maltratadas ou que foram diminuídas ou que realmente perderam um pouco do foco que elas podiam ter por causa desses homens babacas que tem no livro. E isso é uma coisa que as pessoas dizem que não evolui muito, sabe? Às vezes, nesse primeiro livro realmente esse relacionamento é abusivo, mas depois melhorou, mas depois em outro livro aconteceu uma outra situação. Então, assim, realmente, o que eu digo pra vocês eu perdi o interesse de ler a autora, né? A minha opinião final, a minha decisão final eu perdi o interesse de ler a autora. Eu prefiro descobrir um novo autor que talvez seja problemático, e aí eu realmente descobri e falar, olha, galera, esse cara é problemático. Mas uma pessoa que eu já ouvi falar dezenas é pouco, centenas de pessoas falando que ela é problemática, eu opto por não ler. Mas eu acho que cada um lê o que quer, cada um faz o que quer, cada um compra o que quer, já falei pra vocês. Invariavelmente eu dei dinheiro pra ela, porque eu tenho 2 livros dela aqui e eu acabei de comprar um box de Trono de Vidro pra sortear. Então, invariavelmente, eu também acabei dando dinheiro pra ela de alguma forma. Mas o meu interesse em me manter nessa série, principalmente uma série tão grande como essas duas, é muito pequeno. Eu tenho até vontade de ler Corte de Espinhos e Rosas, mas ao mesmo tempo, gente, também não tenho. Porque o nome desse livro já me irrita e a capa desse livro brasileira me irrita mais ainda. Mas sei lá, então assim, não tem... Eu também não gosto muito de retelling, embora eu tenha gostado de Cinder. Eu não sou muito a pessoa que gosta de recontos, né, de contos de fada e tal. Não é muito a minha praia. Mas enfim, não tenho muito interesse por conta disso, mas eu quis trazer pra vocês algum contexto, porque eu sei que muita gente do Brasil não tem acesso, porque muito desses conteúdos são em inglês, de entender por que tem tanta gente assim que não gosta da Sarah J. Maas ou porque não quer ler os livros. Porém, tem muito mais gente que gosta. É por isso que ela vende pra caramba. É por isso que tudo que ela lança vende muito. É por isso que Trono de Vidro vende muito. E todos os boxes e etc vendem muito. E vão continuar vendendo e tá tudo certo. Mas eu acho que as pessoas precisam ter o máximo de informação possível pra tomar decisão por elas mesmas, não é mesmo? Então, beleza. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo polêmico de Sarah J. Maas. Eu sei que é polêmico. Eu sei que várias pessoas vão querer me cancelar, vão me dar dislike, etc. Tá tudo bem. O dislike no YouTube, ele funciona como like também. No final das contas, ele tem o mesmo efeito técnico na plataforma que o like. Então tá show. Mas o que eu digo pra vocês não estou julgando quem lê. Não estou julgando. Inclusive, Vitor Almeida, meu amigo, lê e tá afim de continuar lendo a série. E ele é meu amigo. E tá tudo bem. Talvez eu vá demitir ele como meu editor no próximo mês, talvez aquelas. Mas tá tudo bem, entendeu? Cada um lê o que quer, tá show, tá certo. Ninguém tá aqui pra criticar, a gente tá aqui pra se divertir, tá bom? Então, nos divertimos? Então tá todo mundo divertido. Então até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual autor que você quer mais saber. As tretas eu já tenho alguns aqui planejados. Planejados não, pensados. Eu não tenho que planejar, que dá um trabalho do cacete. Mas eu já tenho algumas coisas aqui pensadas, mas me contem aí quais autores que vocês querem que eu fale sobre, que já tenham acontecido alguma coisa, porque provavelmente tem muita gente que não sabe nada sobre aquela treta que aconteceu, não é mesmo? Então, gente, dá um gostei nesse vídeo que me ajuda demais. Se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do canal. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.